Oi, pessoal, eu sou Thaís Polimene, sou apresentadora, curadora, roteirista, sou apresentadora aqui do Profissões da Economia Criativa. E esse episódio é apresentado pelo Curto Circuito, Circuito Nacional Profissões da Economia Criativa Artes Cênicas, que é um circuito de bate-papos que a gente realiza em diversas cidades do Brasil. A edição de 2023 do Curto Circuito teve patrocínio da Zilor Energia e Alimentos, do consórcio Embracon e da Sotrec. Teve apoio também da Drico Impermeabilizantes e foi uma realização do projeto Profissões da Economia Criativa, da Carbono 60, da Brancaleone Produções e do Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja, tenho olhos castanhos, estou com um brinco de disco voador, estou com uma blusa bem estampada, com várias cores, azul, vermelho e com vários animais também. Estou com um batom rosa e tenho algumas tatuagens no braço. E eu estou aqui com a Lia Rossi. Seja bem-vinda, Lia. Que delícia estar aqui com você. Nossa, não sei nem falar. Vamos falar muito. Vamos falar muito. Obrigada, viu, pelo convite. Eu que agradeço que você ter aceitado vir aqui. Você pode fazer sua audiodescrição pra gente? Faço. Sou uma mulher branca, com cabelo bem descabelado, bem despenteado, que é isso que eu estou assumindo agora. Os meus olhos, eu gostaria de descrevê-los como verde, mas eles são castanhos esverdeados. É mesmo? Eu falei que é verde. Então, meus olhos são verdes. Estou autorizada a falar que os meus olhos são verdes. Estou com um vestido preto. Tem um monte de badulac, assim, umas pulseirinhas no meu punho esquerdo. E tem tatuagens? Estou com um brinco dourado. Colar com dourado e prateado. E tenho algumas tatuagens do meu lado direito em homenagem aos meus pais que foram embora o ano passado. Uau! Que nossa, é o que dá mais para ver. Que poético, lindo. São duas flores, umas flores que têm um simbolismo. Um crisântemo e uma orquídea. Nossa, maravilhosas, amo tatuagens. E tem aqui um eletrocardiograma também no punho esquerdo, que também é para os meus pais, coração razão. Tem um coração desenhado ótimo. E um cérebro desenhado. E esse outro lado foi o infinito que eu fiz, uma tatuagem também de infinito que eu fiz para os meus filhos, que eu tenho 4. Eu descobri isso ouvindo o podcast do Márcio Balas, que você participou, e ele falou, nossa, ela é isso, que eu já tinha visto no currículo, e mãe de 4 filhos. Eu falei, não é possível. Mãe de 4 consegue filhos. fazer tudo isso e ainda mãe de 4 filhos. Ele falava assim, como é que você dá conta? Eu não dou conta. Ah, tá, ótimo. A gente já fica mais tranquila também, né? Eu não dou conta, e sem pretensão de dar conta. Maravilhosa. Bom, quando eu vi seu currículo, o começo, assim, é totalmente voltado para a ciência, né? Para a área da saúde. Só que eu conheci você por você ser empreendedora de um negócio social que se chama Circo Viramundo, né? Isso. Como que é essa relação da saúde com a arte? Olha, talvez eu fale para você que a minha maior dificuldade ultimamente, e de um tempo para cá, desde que eu estou nessa condição de empreendedora social, é me apresentar. As pessoas falam assim, se apresenta. Eu falo, sei lá, na qualidade, em que dia da semana? Né? Então, eu tenho uma formação acadêmica, sou professora universitária na medicina há mais de 30 anos. Há 3 décadas, que eu acho que está mais bonitinho isso, 3 décadas. E sou doutora em ciências da saúde, cientista mesmo, uma estudiosa sempre, do academicismo mesmo. E um desconforto como ser humano, sempre um desconforto de o que eu estou fazendo aqui, para que é isso, para onde eu estou indo, né? E com algumas situações da vida mesmo bem desafiadoras que você e todo mundo que está aqui nessa jornada passa, de rompimentos, de a violência
emocional, de uma série de coisas que me levaram para um processo de autoconhecimento muito, muito robusto. Tá. E eu nunca gostei muito de, assim, eu sempre quis coisas diferentes, mas não me dava conta disso. E fui fazer um curso de autoconhecimento, assim, dentro de um propósito de autoconhecimento, um projeto de vida, desenhei um projeto de vida e falei, vou fazer palhaço de hospital. Ai, que Quem massa. sabe se eu cuidar da vida, né? Se eu contribuir para o universo, fazendo um trabalho voluntário, quem sabe o universo vai ser mais generoso comigo. Tá. E fui para palhaço, achando que palhaço era uma roupinha colorida fazendo gracinha. É muito legal você falar isso, porque a maioria pensa isso mesmo, E né? aqui eu já faço um recorte. A gente não tem autorização de falar, eu sou palhaço, eu sou palhaça. Palhaço é estudo. Palhaça é estudo, é ofício. Porque quando eu fui para o palhaço, dentro de uma ONG chamada Presente de Alegria, que é onde eu tenho muito carinho, né? Porque foi quem me apresentou mesmo. Que ano que você... Acho que tem uns 13, 14 anos já. Porque eu acho que o Léo, que é o meu sócio, ele era dessa ONG. Presente de Alegria. Então, se ele era dessa ONG, provavelmente conheço o Léo. Eu acho que o nome do palhaço dele era Patolino. Eu fiz a oficina com o Patolino. Deve ser. Foi, tô te falando, eu lembro dele. Eu lembro dele. Então, nós fizemos na mesma época. Gente, na mesma mundo época. ovo. E eu continuei, acabei me transformando mentora do Presente, né? Sou mentora do Presente. Que legal. Mas antes disso, o que aconteceu? Quando eu coloquei o nariz pela primeira vez, aquela máscara tão pequena, que é a única máscara em toda a história do mundo que mostra e que não esconde, eu percebi que a personagem era eu antes da máscara. E daí eu só queria ser aquilo. E daí eu achava que eu tinha que me conectar com as pessoas com a autenticidade, com a vulnerabilidade, com a coragem que o palhaço tem. E eu falo, me arrepia toda, né? Porque é muito da pele para dentro, isso. E comecei obviamente que fui fazendo as visitas para os assistidos, né, para os orfanatos, para os hospitais, mas isso acabou ficando uma coisa muito maior, a ponto de eu querer ter um lugar que as pessoas pudessem ser elas mesmas. E hoje o que a gente tem no Circo Viramundo é um local, uma empresa de 10 anos, uma economia super criativa, até o nosso organograma é totalmente diferente, porque eu sou um circo, mas eu sou uma empresa, né? Que é um negócio social, né? Que você define. Ele é um negócio social que ainda assim, no Brasil, é uma coisa extremamente difícil das pessoas entenderem, né? É uma PJ ainda, mas tem um viés social muito forte. Sim. Então, o lucro, depois da pandemia, tudo isso que a gente passou, né? Dessa sobrevida mesmo do circo, a gente reinveste num projeto social. Então, tem um apelo social para a resolução de um problema social, que são os jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Porque a gente entende assim, talento existe em todos os lugares. O que não existe é a oportunidade. Então, o Circo Viramundo, ele é uma oportunidade para que as pessoas possam se reconhecer. Tanto dentro do contexto social, quanto do contexto humano em toda a sua completude. Porque os corpos todos podem praticar. As idades todas podem participar daquilo. Então, a gente vai, ao longo do processo da vida, a gente vai adquirindo crenças. Aquelas coisas que a gente nem sabe porque pensa daquele jeito e é o que a gente chama de metacognição, né? É você saber como você pensa. Mas tem coisas que a gente nem sabe. Simplesmente o estímulo vem e a gente dá a resposta. Meu corpo não pode, minha idade não permite, isso não é mais para mim, eu não sou mais criança, eu vou levar meu filho e não eu mesma. Por quê? E lá a gente rompe essas barreiras. Tá. Porque quem pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Qual a idade? A gente tem uma idade inicial, mas a gente não tem uma idade final. Então, a nossa aluna com uma idade maior tem 75 anos. Uau. E daí eu trago um pouco da filosofia mesmo, né? Se você não soubesse a idade que você tem, quantos anos você se daria? Isso é maravilhoso. Por que a gente fica? Eu tenho 55 anos, mas daí as pessoas falam assim... Nossa, 50... eu falo, gente, 55, né? Que legal, porque... Para que eu preciso saber que idade eu tenho? O meu corpo permite, porque eu não parei de fazer as coisas, ou eu acreditei que ele podia fazer. Então, o Circo Viramundo acabou sendo esse lugar de permissão, num lugar onde você pode. Tanto é que no Pano de Fundo a gente tem uma metodologia que é a SMS. Eu vi que é saber... Saber porque eu sou cientista.
E tem os saberes do circo, que é um patrimônio imaterial da humanidade. Tem o mover, porque hoje, eu já vou entrar na neurociência aí um pouco, o mover é tudo, no final das contas, é movimento. A gente tem cérebros para se movimentar. Sempre é movimento. E a nossa lógica é que quanto mais movimento, mais cérebro. De uma maneira muito simplista. Tá. E o outro S é do ser. Então, o que você quer ser? Você vai ser lá. Lá você passa eu até construí agora um portal, simbolicamente. Tinha um portal imaginário, agora tem um portal de verdade. Você passa e lá você se transforma, meio Alice através do espelho, sabe assim? Sim, você entra no mundo. Eu falo que o Circo Viramundo é o mundo que eu gostaria que fosse de verdade, da porta para fora. Mas a partir do momento que as pessoas entram lá, existe uma transformação que nasceu dentro do meu coração, também simbolicamente falando, que tudo é cérebro, mas nasceu nessa coisa de querer um lugar para mim, que eu pudesse ser. E as pessoas, sem ninguém falar, as pessoas sentem isso. Que elas se transformam e elas se reconhecem, e elas descobrem potências, e elas manejam o erro, porque a gente erra muito lá. E o erro é que faz a gente aprender. E daí, por conta do academicismo mesmo, a gente não consegue saber o que a gente sabe. Eu já sabia coisas. Que é o estudo do cérebro, que é o estudo da célula, que é como é o nosso equilíbrio dinâmico, fisiológico. E daí eu juntei as coisas. E hoje a nossa metodologia é o circo cerebral. Sim, eu vi que tem o Instagram do Circo Cerebral que a gente tá começando do Circo Viramundo. Qual que é a diferença? Conta pra gente. O Circo Cerebral é uma trilha de desenvolvimento humano. Né? A gente leva para as empresas. A gente, então, dentro do contexto da economia mesmo, o Circo Cerebral seria o B2B. Então, tá bom. Apesar de eu desenvolver isso dentro das aulas, mas é mesmo essa coisa de levar o circo para a empresa, ou de trazer a empresa para o circo. E daí eu uso técnicas de neurociência. Tá. O pano de fundo é sempre a neurociência. A gente desenvolve coisas com as pessoas. E no nosso completão, que é o que eu mais gosto, no final as pessoas apresentam um espetáculo. Uau! E como tem sido a receptividade? Nossa, maravilhosa. Maravilhosa. É uma coisa assim de transformação mesmo. Transformar é uma coisa meio megalomaníaca, né? Eu quero transformar. Mas é transformação. É uma coisa de... Eu tenho uma frase que eu falo que é: você é protagonista do espetáculo da sua vida. Então, todo dia você tem um espetáculo. Todos os dias. Independentemente do seu humor, da sua saúde, da sua condição, você tem que entrar em cena da sua vida. E a gente treina isso no circo. E no final, a gente... Né, dentro dessa high performance que as empresas precisam, desse capitalismo maluco que a gente vive, que a gente quer mudar a todo custo, mas assim, também não dá para mudar tudo, não dá para voltar para o escambo, né? Eu adoraria, porque tanto é que me tiraram do financeiro, lá, me tiraram. Porque só permuta. Fala assim, não, tudo para mim é troca, tudo para mim é troca. Então, isso não dá sustentabilidade para a empresa dentro do contexto que a gente vive. Precisa ter essa troca monetária. Então, eu acredito muito nessa lógica de que eu posso transformar entendendo que nós somos seres humanos, indivíduos da mesma espécie, bichos da mesma espécie, e que dentro do circo, se a gente pensar numa equipe circense, ela é uma equipe de high performance. Ela precisa confiar nas outras pessoas. Se eu faço um salto no trapézio, se eu não confiar no meu parceiro, eu não vou. Eu preciso ter segurança. Numa pose, numa pirâmide acrobática, o que está lá em cima, vamos pensar o CFO, o CEO, está lá em cima, ele tem uma base estruturada. Nossa, tem tudo a ver mesmo. Então, o tempo todo eu vou fazendo esses links, que não é só uma brincadeira. O pano de fundo é o funcionamento cerebral, e fazendo essa metáfora o tempo todo com uma equipe de sucesso. Nossa, muito. E... talvez tenha aqui pessoas que estejam assistindo que nunca foram ao circo, não sabem o que é. Vamos lá no comecinho, o que é um circo? O que é um circo? Eu sempre penso nisso porque assim, todo mundo fala, eu sempre quis fugir com o circo. Isso, exato. Eu nunca quis. O meu pai gostava de circo pelas habilidades e gostava na época,
que meu pai ia para o circo, tinha os animais do circo. Minha mãe não gostava do cheiro dos animais. Então, eu não me lembro na minha memória de criança ter ido ao circo. Olha, eu não sei aonde ele veio, por que ele chegou na minha vida, né? Mas o circo na sua essência, ele é como a gente fala mesmo, um patrimônio imaterial da humanidade, porque existia uma necessidade de aprender debaixo da lona. Uhum. E normalmente, como a arte nunca foi tão valorizada e ainda não é, o dinheiro que vinha para essas famílias, às vezes, era maior quando se vendia a pipoca e o algodão doce do que a arte por si só. Então, o mesmo artista que era um malabarista que fazia 8 claves era o que vendia pipoca no intervalo. E que preparava os equipamentos. Então, como eu vejo o circo? Uma sociedade absolutamente harmônica. Muito. Claro que tem os seus percalços e os seus problemas, como qualquer grupo, né? De animais, se a gente pensar, como qualquer habitat. Mas é um grupo coeso, é um grupo que está olhando para o mesmo lugar, é um grupo que está querendo a mesma coisa, é um grupo que tem os mesmos valores, é um grupo onde as pessoas se preparam e se ajudam mutuamente. Então, eu vejo muito essa coisa do circo, eu adoro. Hoje o espetáculo de circo é uma coisa que a gente não tem noção da dificuldade que é fazer uma apresentação. E acho que é um local onde a gente pratica a empatia de fato. Eu sei como que é isso. Não, você não sabe. Você não viveu da pele para dentro. Então, a gente prepara lá no Circo Viramundo um público. Porque se você tenta fazer 3 bolinhas com malabares, você vai ver que você não consegue. Exato. E você nunca mais nem com 2. Então, você nunca mais vai fechar os olhos e fechar o vidro para um artista de rua. Ai, que lindo isso. Então, é um jeito da gente formar público. O circo ele saiu das ruas para ir para os teatros. Né? Na época, quando a gente pensa um pouco da história, né? Saiu dos mambembes mesmo, saiu do circo dos artistas de rua para ir para os teatros, e daí não deu muito conta, daí foi expulso dos teatros e voltou para o itinerante. E esse trabalho de montar e desmontar a lona, esse ter espaço, conquistar um espaço nas cidades e encantar e tirar a sociedade um pouco desse peso que é, às vezes, o dia a dia, né? Então, traz alegria, traz força, traz encorajamento, traz potência, que é um pouco do que a gente quer no projeto social. E todo circo é itinerante ou existem circos fixos? Existem algumas lonas fixas, mas historicamente o circo itinera. Itinera justamente, até eu penso assim, para trazer esse desapego que a gente pratica, né? E teria que praticar. E você já fez todas as aulas do Circo Viramundo? Eu não sou artista, assim, de si. Não sei fazer trapézio maravilhosamente bem, não sei fazer lira maravilhosamente bem. Estou conseguindo meu espacate agora. E agora eu consigo tirar esse peso. Não é porque o circo é um negócio que eu criei, esse circo, que eu preciso ter uma performance maravilhosa. Nossa, mas é impossível, né? Saber fazer tudo assim no circo, né? Eu penso muito assim nessa atividade circense para quando à medida em que a gente vai envelhecendo, para eu conseguir continuar fazendo as coisas. Então, ele me traz essa capacidade de continuar fazendo as coisas. Vou fazer 56 anos agora em março e estou fazendo meu treino de parada de mão. Uau. E isso, assim, quando a gente vai ver do ponto de vista de saúde física, às vezes os diagnósticos para a pessoa com mobilidade você com mais 50, você consegue levantar da cadeira sem apoiar suas mãozinhas? Eu falo, gente... Meu Deus, né? E precisa mudar isso. Claro. Porque eu vou fazer uma pergunta, posso fazer uma pergunta para você? Claro. À medida em que a gente vai ficando velho, odeio essa palavra, mas a gente vai envelhecendo. Sim, né? vai. Você acha que a gente vai perdendo a capacidade por conta da biologia mesmo? Quando eu era mais jovem eu fazia e agora eu não faço mais? Ou você acha que é comportamento? Você acha que a gente perde porque perde mesmo? Você acha que a gente perde porque a gente deixa de fazer as coisas que a gente acredita que não pode mais? Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que tem as duas situações, mas acho que mais por comportamento, né? Eu acho também. Cada vez eu acho mais isso. Então, eu falo assim, não, isso aqui eu já fazia, mas eu não faço mais. Então,
do ponto de vista de movimento mesmo... Quando a gente é criança, a gente está lá em movimento sempre, depois vai diminuindo, Por que né? que a gente parou? Pois é. Por que a gente parou? Por que a gente deixou de fazer coisas que a gente gostava de fazer? Há quanto tempo você não faz uma coisa pela primeira vez? Por que a gente para de fazer? É. Então, voltar a fazer uma coisa... Eu fazia ginástica olímpica quando eu era criança, mas assim, fazia ginástica olímpica Tipo, de numa brincadeira. escolinha. Mas E já daí, era um movimento, né? era movimento. E daí, quando eu dei a primeira cambalhota, depois de muito tempo, que foi numa oficina de palhaço, falei, gente, eu consigo fazer esse negócio aí, eu não quero mais parar. Desbloqueou uma memória, né? Porque o medo vai fazer parte, as crenças vão fazer parte, e a gente vai enfrentando isso, né? Dentro desse contexto. Então, eu fico pensando assim, tem uma acrobata que ela tem agora 95 anos. E ela continua fazendo as coisas. Uau! E claro que ela não faz com toda a performance que ela fazia, mas ela tá fazendo barra e faz invertida na barra. Tá melhor do que quem nunca fez. Muito melhor. Não é? Que maravilhoso. Então, isso é um lugar, é um comportamento que a gente vai tendo atenção a ele e vai desenvolvendo esse comportamento. Você comentou que você já fez várias aulas, né, no Circo Viramundo. E, geralmente, quem vai procurar vocês, vai procurar uma aula específica ou vai, assim, Os aéreos, fazer circo? os aéreos que são, assim, todo mundo quer fazer o pano, que as pessoas falam o pano, a fita. O tecido que lá, a gente chama de né? tecido acrobático, né? É lindo aquilo. É lindo. E o trapézio e a lira. Mas Lira o circo... é o quê? Lira é tipo um bambolê. Sei. Que ele é totalmente difícil, assim, de você anatomicamente... tudo dói. Verdade. Né? Porque uma tem dor, que assim, entrar, né, naquilo também. Mas o circo também não é só isso, né? Se a gente pensar na história do circo, o circo é muito mais que isso. O próprio palhaço, né? Então. Que ficou tão rechaçado, que ficou tão... tem um preconceito sobre o palhaço. Tem uns palhaços, justamente para as pessoas que nunca foram palhaços, que resolvem fazer um figurino de palhaço. Sim. Uma maquiagem que assusta. Até eu me assusto. Né? E alguns filmes que trazem um palhaço com uma índole não muito aceitável. Né? Então, o palhaço, se você perguntar para mim o que é palhaço? Palhaço é a vulnerabilidade explícita. O palhaço tem o nariz vermelho de tanto que ele chora. Ele é o nosso exemplo dos nossos fracassos. E ele, mesmo assim, ele se conecta. A roupa dele é grande porque não é dele. Ele não tem nada, ele só é. E palhaço é a sua profundidade, assim, em todos os níveis. E o palhaço é quem traz a plateia. Quando a gente pensa no Malabares, quando a gente pensa na portagem, quando a gente pensa em tudo que o circo traz, o circo é muito além disso. O circo é essa parceria, de fato, é essa história que é preservada, né? Esse brilho no olho, a arte salva, é tudo isso que traz, né? Então, a gente tenta oferecer para as pessoas um pouco da vivência, que não é só isso, não é só postar uma foto no Instagram e ter um like, porque não é sobre isso, né? Onde que fica o Circo Viramundo? No Ipiranga. Tá. No Ipiranga, pertinho do metrô, pertinho entre os 2 metrôs, Alto do Ipiranga e Sacomã. E aí tem aulas contínuas lá? A gente tem aula em todos os dias da semana, inclusive aos sábados, para crianças a partir de 4 anos, sozinhas, mas a gente tem o Circo Família. Circo Família também dentro de uma cidade como São Paulo, para a gente promover um espaço de brincadeira entre pais, mães, avós, filhos. Gente, que incrível! Então, as crianças treinam junto com o adulto. E esse adulto pode ser qualquer adulto que essa criança... que acompanha essa criança, né? Também rompendo um pouco das famílias, pai, mãe, então as nossas famílias, sim, exatamente. todas as famílias, né? A vizinha, qualquer família, e daí as crianças brincam junto, e a gente teve uma apresentação agora, os adultos e as crianças, foi uma coisa muito bonitinha. Foi muito legal. E daí, a partir de 4 anos sozinho, daí pode né? Sozinha. Até a idade que você quiser. Que a gente imagina, assim, que seja para sempre. Né? Você comentou do palhaço, né? Porque às vezes é isso. Por exemplo, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, tem algumas pessoas que estão vestidas de palhaço, aí chegam, sei lá, para vender alguma coisa, mas não são palhaços, né? Existe uma criação do palhaço, né? Como que é feita assim essa criação?
Do mesmo jeito que você falou assim, como é que foi isso, essa coisa do circo de antes, né? Como é que era quando você viu o circo? Você sempre quis ter um circo? Às vezes eu fico pensando nisso, não. E outro dia, conversando com um colega palhaço, eu falei, gente, mas eu nunca quis ser palhaça. Ele falou, a gente não precisa querer ser palhaço. A gente já é palhaço. Mas não é porque a gente é engraçadinho. É porque quando você consegue se conectar do jeito que você é com as pessoas, é aí que você está desenvolvendo essa arte da conexão mesmo, que é do palhaço. A gente estuda muito para ser palhaço. Eu tenho grandes mestres na palhaçaria. Andréa Macera, Silvia Leblon, Cláudio Tebas, Márcio Balas, Álvaro Lages, será que eu não estou esquecendo de... Mas, assim, palhaços que são os meus palhaços de formação. Então, assim, foi bom o seu curso de palhaço? Foi ótimo, eu chorei uma semana. O palhaço é desconstrução. Nossa. O palhaço é você tirar tudo que... um figurino, uma coisa que te impede de você se conectar na sua essência. Então, palhaço é, de fato, você conseguir entrar em cena e se conectar olhando nos olhos das pessoas, falando assim, eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui, você me aceita, assim? Então, não dá para botar uma... Tanto é que no começo, quando eu comecei a fazer palhaçaria, eu tinha um figurino. Então, eu ia lá e punha minha roupinha colorida, vermelhinha, azul, com as cores primárias básicas do circo. A partir do momento que eu fui fazendo a formação em palhaçaria, eu fui vendo que as minhas roupas, as roupas que a Lia não tinha coragem de usar, a Marlene usa. Marlene é o nome da minha palhaça. Que começou como doutora Moleca, porque era uma característica que eu tinha. E também, assim, ninguém chama doutora Moleca. Ótimo. Moleca é uma característica da minha palhaça. Tá. Marlene era uma tia que eu tinha que era o cão chupando manga, imagina. Pensa uma pessoa, pensa que ela é difícil, uma pessoa difícil. Tá. E eu amava a Marlene. Que massa. E a Marlene é assim, a representatividade do amar o que a gente nem gosta tanto. E de fazer um trabalho para praticar a empatia de fato. Então, a Marlene, hoje, ela usa roupas que a Lia não tem coragem de usar. Ele é quase... A Marlene é um alter ego. Eu falo assim, e aí? O que você faria? Ela fala assim, vai. E eu vou. Daí, eu acho que fica muito boa a minha roupa na Marlene, e eu falo assim, Marlene, vou usar. Então, qual que é o figurino da Marlene? É o meu guarda-roupa mais ousado, talvez. Aquele que eu não tenho coragem. E ela usa também, às vezes, umas roupas que eu uso também. Então, Marlene tá aqui comigo. Não é um personagem. Ela é muito mais autêntica que eu. Então, eu trabalho com a autenticidade da Marlene. O palhaço, ele não tá tão preocupado com a sociedade, assim, né? Quer dizer, tá preocupado com a sociedade, mas com o que a sociedade vai julgar, né? Tanto é que quem falava as coisas para os reis, na época, era o bobo da corte. Falava assim, vai lá falar para o rei, porque ele não estava vinculado a nada de política, ele não tinha interesse. Então, ele fala, vai lá falar para o rei que está dando tudo errado. Tá. Ali é então, o palhaço, ele é aquele que fala a verdade e que assume as coisas. E quando eu, como Marlene, falo, eu escuto. Daí eu levo para minha vida de Lia. Tá, então é uma conversa. É uma conversa o tempo todo. Interna, é uma conversa, né? O tempo todo. Eu tive momentos bem desafiadores da minha vida como Lia. E quem me ajudou foi o nariz. Tá. Quem me ajudou a enfrentar aquilo foi o nariz. Uma coisa muito, muito, muito mágica mesmo. Todo muito mundo profunda. Que tem um contato né, com a palhaçaria comenta sobre a vulnerabilidade, sobre essa questão do autoconhecimento, né? É porque você tira... é a sombra que vem. A sombra. É a sombra que vem. Porque ele mostra. O palhaço consegue mostrar a sombra. E daí o humano é que trata de lutar e fazer alguma coisa com aquilo, né? A gente vai entrevistar uma palhaça aqui. É a palhaça Birita. Ai, não conheço, que sim, de nome. Ela está em cartaz no SESI. Sim. Eu até tentei, eu vou tentar de novo o convite lá, mas lotado, assim. Sai 8 horas da manhã de segunda-feira, já está lotado.
E aí parece que é uma palhaça que tem deficiência, então ela traz, né, essa questão da deficiência também. E que a gente até estava comentando antes de começar, né, que o circo é um espaço também para todas as pessoas, né? Olha, eu sou deficiente auditiva bilateral. E eu consegui falar para as pessoas que eram fora da minha família, porque a minha família sabia, obviamente, mas eu sempre escondi o aparelho, ninguém nunca soube, fingia que não estava acontecendo nada, porque toda vez que eu falava assim, agora, né, tem uma associação com o etarismo, que a gente é surdo porque a gente é velho, e eu acho que eu não sabia lidar muito bem com isso. Daí um dia a Marlene fez assim, fala mais alto que eu sou surda. E daí eu fiquei com isso, eu sou surda, eu sou surda, eu sou surda. E isso saiu como um peso das minhas costas. Porque a partir do momento que eu consegui concretizar através de uma fala, eu sou surda? Sim, eu sou surda. E você me aceita, sim, surda? Eu sou uma surda reabilitada, não sou surda total. Eu tenho uma dificuldade na compreensão das palavras. Mas tem uma brincadeirinha também, quando eu falo, eu sou surda, eu falo, minha avó também é, kkk, entendeu? Tá. E a gente tem que, como uma pessoa com deficiência, eu tenho que parar de, assim, a gente tem que orientar as pessoas também, né? Então, mostrar que existem pessoas com deficiência. Porque hoje a gente normalizou o uso do óculos para deficiente visual. Exato. E por que eu não posso trocar a pilha do meu aparelho na frente das pessoas? Muito, gente. Então, é uma coisa assim, dessa autorização de eu poder ser eu mesma. Porque senão eu comecei a achar que eu era um... Espera um pouquinho, Lia, você está falando... A Marlene falou, provavelmente foi a Marlene, que faz essa voz que eu escuto é dela, né? Peraí, Lia, você está falando o tempo todo que a gente tem que assumir, que a gente... E você não está admitindo que você usa aparelho auditivo? Cadê a hipocrisia? Que hipocrisia é essa? E daí eu fico com aquela cara de ué e falo assim, peraí, Marlene, deixa eu elaborar isso. Qual o problema de você não ouvir? Parar de brincar com as pessoas? Porque a gente quer fazer parte. E a gente tem um padrão de... Você só brinca se você for assim? Né? Não. Então, quantas diferenças... Eu dei até uma palestra ontem, e eu levo para as empresas mesmo essas palestras sobre diversidade, inclusão, tomada de decisão. Por que a gente toma essa ou aquela decisão? Com base no quê? Que repertório a gente tem? Como é que é a gestão da mudança? Por que a gente não gosta de mudar? Por que é difícil a gente admitir que a gente não sabe fazer? Como é que o erro faz... O erro é muito potente para a gente aprender. Não, eu não erro. Não, eu sou perfeita. Não, eu preciso ter esse corpo, essa idade, esse cabelo, essa característica para poder brincar. Acabou, gente. Tem que acabar. Não acabou ainda. Não. Mas tem que acabar. E eu sempre penso assim, quando eu era criança, a gente jogava lixo na rua de um jeito tão bizarro. Eu tomava sorvete e fazia assim, tum! Eu nunca imaginei que a gente fosse ter um tempo, porque demorou um tempo, pelo menos 30, 40 anos, para que hoje a gente ache um absurdo jogar lixo na rua. E que a gente recicle, né, também. Mas olha que legal. Demorou um tempo. Não adianta eu entrar no circo hoje e falar, quero fazer espacate. Demora um tempo. Tá. Quero ser feliz amanhã. Demora um tempo. Demora um tempo para você adquirir um novo comportamento. Só que nós, seres humanos, com esse cérebro preditivo que a gente tem, nessa ansiedade, nessa loucura, a gente quer tudo para antes de ontem. E a gente não usufrui o processo. E eu também dou aula de felicidade. Eu sou facilitadora em felicidade. Dentro da lógica da felicidade, eu percebi agora, perdendo meu pai e minha mãe, num espaço muito curto de tempo, que eu posso estar triste, eu posso estar alegre, eu posso estar com raiva, indignada, nesse caminho chamado felicidade. A felicidade não é uma coisa que a gente fica querendo lá, porque pode ser que quando eu chegue lá, meu cérebro fale assim, isso aqui já não me traz mais felicidade, que é um pouco dessa escalada da felicidade. Felicidade é o aqui e o agora. Mas de verdade, assim, poder apreciar o que está acontecendo de bom. É poder ir usufruindo tudo isso que está acontecendo de bom e de não bom e de desafiador, para você ir construindo esse processo. A felicidade é algo contínuo,
Então, não é um momento, Na né? minha concepção, não. Tá. E se a gente pensa, também de novo, filosofia e neurociência, né? A gente vai sendo moldado e transformado por tudo que afeta a gente. Que são os nossos afetos mesmo. Totalmente. E assim, o circo é um grande afeto. Que às vezes vai te tirar de um lugar totalmente seguro. E vai te colocar num lugar de insegurança. Mas que talvez quando você conquistar, ele talvez seja mais confortável do que aquele que você achava que era a sua zona de conforto. Sim. Que na verdade era só uma zona que você, eu adoro, eu caio, eu me arrebento, mas eu não morro disso, não precisa cair mais. Né? Que é um conceito que a gente traz agora do Nassim Taleb, da antifragilidade. Eu não preciso ficar sofrendo toda vez, eu posso sofrer coisas diferentes. Tá. Eu vou errar coisas, eu preciso errar sempre igual, errar né? diferente. Claro. Né? Eu acho que o maior problema é esse, né? Tipo, errei de novo nisso, né? Não podia ser um outro erro. Né? A montanha-russa. Aqui tem outro looping. Não vai pro carrinho de bate-bate, vai para outro brinquedo. Não, isso da felicidade, eu fiquei lembrando que a gente tem um outro podcast que eu faço com o Léo. E a gente estava falando sobre o ser e o estar. E aí eu cheguei numa reflexão, quem a gente é? Porque assim, eu estou apresentadora de podcast. Eu estou, não sei, sócia, sei lá. Às vezes a gente, né, se define como uma profissão, que não é o que a gente é. Será que a gente é os nossos sentimentos? Porque eu sou feliz, porque é uma coisa contínua. Agora, as outras coisas da vida, a gente sempre está, porque a gente sempre vai estar se transformando, né? Eu gosto de falar que eu estou no caminho da felicidade. Tá. Eu gosto de falar, porque assim, a felicidade é uma coisa que não é matéria, é um outro lugar. Por isso que eu comentei com isso, eu aprendi, assim, vou falar uma coisa, assim, que pegou muito para mim. O velório do meu pai foi um momento de felicidade. Porque eu vi um local, estava muito triste. Estava sem chão. A minha mãe tinha muita tristeza. Mas existia celebração de vida lá. Porque quando a morte fica aqui do lado, você fala, opa, eu vou viver. Deixa eu andar nesse caminho aí. Porque a gente, né, o tal do memento mori. Memento mori você vai morrer. Todo mundo vai, a gente faz parte da natureza. Qual que é o maior desafio? Viver. Tô falando isso, assim, para eu escutar. Não é porque não é fácil. Não é fácil. Mas tem, assim, se a gente está atento, se o nosso cérebro mesmo está conseguindo desenvolver a atenção plena para aquele momento, as pessoas estavam combinando vida. Porque a morte estava lá, ó. Tá. Até porque o velório muitas vezes é um momento de encontro que a família nunca se vê, né? Não fazer um encontro? Por que não? Porque a gente vai sendo tomado por essa avalanche de coisas. Então, eu vejo muito assim esse processo de apreciar o que está acontecendo de bom. Porque do ponto de vista cerebral, o cérebro fica o tempo todo vendo o que vai dar errado. Porque é o único jeito de ele te proteger. Entendi. Proteger. Então é bom, é um dispositivo de segurança ótimo. Só que culturalmente, ó vida ao azar, parece que tudo vai dar errado. Porque coisa boa não ameaça a gente. Percebe que precisa fazer um exercício para treinar olhar a coisa boa? Precisa ter um exercício para conseguir fazer a queda do trapézio? Precisa ter um exercício. Então, o circo, para mim, é a maior metáfora. É quase um manual de instruções de como a gente tem que viver. Porque o tempo todo, eu não sei se eu que sou maluca, mas eu vejo lá, nossa, não consegui fazer isso, caí, também foi isso quando eu tentei fazer alguma coisa lá na minha vida profissional, no meu relacionamento, que não deu certo. Então, eu uso a metáfora do circo para me desenvolver como indivíduo, como ser humano. E isso é o circo cerebral. Nossa, incrível. Você usa a neurociência, é isso? Tudo. Explica o que é a neurociência pra gente. A neurociência é jovem como eu, é uma ciência extremamente jovem, a gente não sabe nada ainda, e o pouco que a gente sabe do estudo do funcionamento cerebral já é robusto
demais para a gente mudar nossos comportamentos, né? Tá. Então, a neurociência é o estudo, assim, a gente tem alguns pesquisadores, alguns grupos que chamam de neurociências. Ah, tá. Ciência do comportamento, ciência, várias coisas que englobam, mas é uma área de estudo que eu desenvolvo como comportamento, para o estudo do comportamento. Tá. É quase fazer uma metáfora, eu adoro as metáforas, e isso também é estudo do cérebro, porque a gente tem uma teoria que é chamada teoria da mente, que permite que a gente faça metáfora. Se eu falar para você assim, estou com o coração partido, você não acha que átrio está de um lado, ventrículo está do outro. Você consegue entender. Né? Tanto que tem algumas pessoas que não conseguem, mas tem algum distúrbio mesmo, né? Então, isso é neurociência. É você entender... Tudo que a gente sabe da neurociência hoje veio dos cérebros que não funcionavam. Ou dos cérebros que foram lesionados. Olha. Então, as doenças trazem o estudo essa área é a área responsável por isso. Isso só foi possível de ser pesquisado porque alguém teve uma lesão naquela área. Entendi. E o que apareceu de sintoma, de sinal e sintoma, pôde associar com aquela área especificamente. Tá. Então, a gente está estudando muita coisa hoje, né? E quando a gente pensa do ponto de vista de comportamento, fazendo uma metáfora, imagina você comprar uma televisão top das galáxias, de 90 polegadas, nem sei se existe, que pode fazer tudo e só assistir canal aberto. Tá. Estudar o seu cérebro, estudar minimamente como a gente funciona, é você ler o manual de instruções da TV para poder usar os recursos que essa TV tem. E não ficar naquela síndrome da Gabriela, só assim, isso aqui assim, vai ser sempre assim. Tá. Então, estudar a neurociência é uma via de autoconhecimento. É uma via de você usar... o seu cérebro funciona assim. Tá. Lembra quando você teve uma dificuldade? Então, foi por isso. Isso é o seu cérebro mesmo. Mas tem como você, minimamente mudando o seu comportamento, celebrando as suas conquistas, trazendo a sua química cerebral para aquilo que vai te permitir repetir aquilo. Né? Aqueles planos, aquelas metas absurdas que você nunca vai conseguir cumprir. Você vai desistir. Você vai desistir. Então, de repente, fracionar isso em metas menores e celebrar para você trazer um pouco de dopamina para aquilo, para você estar no lugar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo e a sua serotonina subir. Tá. Isso vai fazer com que você consiga o segundo passo. E o terceiro, e talvez daqui a pouco você conseguir mesmo executar a sua meta. Então, a neurociência traz para a gente recursos, subsídios mesmo, teóricos, para você aplicar na sua vida prática e você ter uma vida... Eu tenho uma disciplina na pós-graduação que fala muito isso, né? Que é a qualidade de vida e bem-estar. Então, como que você tem um bem... Olha o nome, bem-estar. Tá. Eu vou bem estando. Não é bem ser, né? Eu tô nesse caminho. Nesse caminho que é esse trajeto de você usufruir mesmo. As paisagens, as pessoas, as oportunidades, né? Eu pensei aqui, fazendo uma ligação com o método SMS, que é o saber, mover e ser, que você criou. E a gente falando do bem-estar. Qual é essa conexão entre o ser e o estar? Então, se eu sei as coisas que eu preciso saber, eu vou ter respeito pelas coisas. Então, se eu sei a história do circo, eu vou respeitar o circo. Se eu sei a ciência, eu vou ter mais ferramentas na minha caixinha para poder usar no meu dia a dia. Se eu me movimento... O mover é o conceito da neuroplasticidade. Eu nunca fiz aquilo, não tenho aquela rota. Vou tentar fazer, não vai dar certo. A rota não existe ainda. Neuronal mesmo. Tá. Vou tentar mais uma vez, o erro vai falar, opa, não é por aqui, vem por aqui. E daí, se eu faço e uhul, eu posso consolidar. Se tem emoção, tem memória. Tudo que tem emoção vai fazer memória. Se tem emoção, tem memória. Então, eu consolido aquela rota. Mover. Quanto mais movimento, mais neuroplasticidade, mais emoção, né? Mais memória. Tá. E o S, eu vou poder ser o que eu quiser. E já pensou você ter que ser todo dia um personagem para entrar em cena da sua vida? Que sufoco, que gasto de energia.
para o seu corpo. Então, se eu sei, se eu me movo e se eu posso ser, eu estou bem estando. Eu fico bem estando. eu tô bem estando, fico um gerúndio mesmo, horrível. Né? Assim, é só pra gente rebuscar mesmo, assim. É gerúndio, aí eu tenho que entender o going do eu tô estando bem. Isso, vou estando bem. Eu vou estando bem, né? Então, acho que é um pouco sobre isso. Maravilhoso. Lia, a gente já está chegando ao final aqui. Nossa, dessa conversa maravilhosa. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei? Eu queria falar, assim, para as pessoas e para mim, que nem todo dia a gente vai se sentir bem. Nem todo dia a gente vai achar que vai dar tudo certo. Nem todo dia a gente sabe para onde a gente tem que ir. Para que a gente possa praticar um pouco do autocuidado e do autoacolhimento. Sabe assim, a gente se comportar como se a gente fosse a nossa melhor amiga, o nosso melhor amigo. Isso a arte me ensinou, sabe? De eu poder ver. E assim, a arte ensinou indiretamente, mas assim, que a gente possa praticar mesmo esse autoacolhimento. E convidar as pessoas para fazerem coisas que elas nunca fizeram. Para a gente tentar minimamente. Uma vez me perguntaram assim, que a gente fez um reality na MTV, uma época, aquele da... Não sei se a gente pode falar. Pode. Adotada. Né? A gente fez. E no casting era assim, você sempre foi assim, fora da caixa? Daí eu falei assim, que caixa? Então, que a gente possa tirar a nossa caixa. Tá. Nem que seja só colocar o dedinho para fora, ir com medo, manejar o medo, ver quem são seus afetos, quem são as pessoas que você pode contar, como acontece numa queda de um trapézio, para que a gente possa ir se segurando nas pessoas que de fato valem a pena na nossa vida e que a gente possa fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Porque eu acredito que a gente só consegue transformar esse lugar chamado mundo se a gente fizer as nossas ações dentro desse mundo interno que a gente tem. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas a gente tem esse mundo todo aqui que é tão complicado, tão complexo e que a gente não está dando conta. Então, começar aqui assim, bem pequenininho para a gente. E a gente vai reverberando isso para as pessoas, né? Vai pintando a sua casinha de amarelo, para o seu vizinho gostar e pintar dele de verde, sem falar nada, sem esperar que alguém pinte a casa diferente. E que, de repente, seu bairro vai estar mais colorido porque começou de você, sabe? Eu achei interessante que você falou que a arte te ensinou isso. Apesar da sua carreira ter sido construída por um bom tempo na área da saúde, né? Sim. Não dá para saber, né? Então, eu fiquei em dúvida mesmo quando eu comecei a fazer palhaço, porque eu entrava em cena da faculdade de medicina, de salto, e eu falava, gente, e agora? Eu sou o quê entrando em cena? E daí eu não sabia se eu tinha que mudar, expor as minhas fraquezas para os meus alunos e alunas, ou se eu precisava ter um personagem. E eu entendi que dar aula, tanto é que eu desenvolvi um treinamento para professor. Não muda você entrar em cena da aula, entrar em cena do circo. Que legal. E não muda entrar em cena da vida. E hoje eu sou o que eu quiser ser dentro da minha aula. Eu tenho um conceito que eu tenho que passar para os meus alunos. Mas eu estou lá me conectando com eles, olhando no olho deles, delas. E tentando mostrar quem eu sou de verdade. A gente só consegue trazer a nossa plateia se a gente for de verdade. Uma última pergunta, que é uma dificuldade que eu tenho. Quando você vai preencher uma ficha de hotel, o que você coloca na profissão? Cada hora eu coloco uma coisa. Tem dia que eu coloco professora. Tá, aí escolhe, né? O que você está sentindo no momento. Tem dia que eu coloco empresária. Tá. Tem dia que eu coloco artista. Tem dia que eu coloco professora e artista. Amei. Vou fazer isso também, cada vez. Porque eu não... A gente não é uma coisa só, né? Depende. Por exemplo, quando as pessoas falam assim, você é o quê? Eu adoro falar que eu sou gente em processo de construção. Maravilhosa. Eu sou um indivíduo em processo de construção. Amei. E que eu estou desenvolvendo, tem várias coisas aí. Tem coisa que eu tenho mais facilidade, tem coisa que não.
Adorei. E acho que é um pouco isso. Nossa, vou copiar. Vou Pode falar copiar. também. Sou indivíduo em processo de construção. Amei, Lia. Muito obrigada. Eu te agradeço. Queria que você deixasse as suas redes para o pessoal seguir, saber como entrar em contato com vocês. Bom, o que a gente está fomentando agora é o @circo_cerebral, que está no Instagram só ainda. LinkedIn e Instagram, Lia Mara Rossi. Circo Viramundo, @Circo Viramundo SP, porque a gente vai ter vários circos, e eu pus o SP lá, porque já pensando grande. Isso. Ou não, né? Mas é onde a gente está, que está no Instagram, e o nosso site www.circoviramundo.com.br. Quem que pode ir para o circo? Quem for da espécie humana. Mais ou menos, porque os cachorros lá é pet friendly também, os cachorros podem ir também, e tá todo mundo liberado para poder ir, né? Vai, então maravilhosa, amei. Nossa, muito obrigada, parabéns por toda a carreira que você tem construído. Obrigada, eu que te agradeço pela oportunidade de poder falar dessas coisas todas, que às vezes quando acontece isso eu falo, gente, será que eu tive uma lógica para falar? Porque foi maravilhoso. Acontece tanta coisa. Sim. E são tantos fatores. A gente tem que escolher um caminho, né? Nossa, porque eu poderia também ter ido por vários aqui na nossa conversa, né? E eu fico à disposição se vocês quiserem saber mais dessas loucuras que passam dentro de mim. Te chamarei para outros podcasts que eu tenho, obrigada, certamente. Viu? Muito obrigada. Pessoal, a gente também está no Instagram, profissões.ec, profissõeseconomiacriativa.com.br. Eu estou também no Instagram, Thaís Polimene, no TikTok e thaispolimene.com.br. Muito obrigada, Lia. Obrigada. Tchau, gente.